Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, aqui com a nossa escola bíblica. Semana passada, nós começamos um novo estudo, né, falando sobre as duas testemunhas. E hoje nós vamos estar dando continuidade, tá certo? A esse assunto tão legal, esse assunto tão maravilhoso, tá bom, pessoal? Então, desde já eu convido você para estar orando comigo agora, para que nós possamos entregar essa escola bíblica nas mãos do nosso Deus maravilhoso. Amém? Oremos, querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Deus, tu tens nos ajudado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus amado, porque tu tens nos feito perseverar, Pai. E chegamos, Deus, até agora, Senhor. Chegamos até o dia de hoje, Senhor, perseverando, insistindo, assistindo, compartilhando essas aulas tão maravilhosas. Fala conosco, Pai, abre nossa mente, como sempre te pedimos, Deus, abre o nosso entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre como são descritas as duas testemunhas lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, né? Então nós vimos que, em primeiro lugar, eles são procedentes de Deus, né? Ou seja, pedi até para observar o termo possessivo minhas, né? De minhas testemunhas. Vimos que eles também serão testemunhas diante do Senhor aqui na terra, que eles também serão, essas testemunhas serão duas testemunhas ungidas por Deus, são dois ungidos de Deus, né? Vimos também que as testemunhas do Senhor irão profetizar por 260 dias vestidas de pano de saco. Falamos um pouco também o porquê eles representam a questão da oliveira, que a oliveira é exatamente a árvore que produz a azeitona, da qual extrai o azeite, que o azeite nas escrituras ele é considerado o azeite é considerado nas escrituras um símbolo da unção divina, então por isso eles são chamados de as oliveiras. Falamos também a questão do castiçal, né? Que o castiçal é um dos utensílios que era utilizado lá no tabernáculo, que quando Deus ordenou que construísse então o tabernáculo, então ele ordenou que tivesse lá esses castiçais para trazer luz, então para também trazendo para os dias da grande tribulação. Queridos, nós também vimos que as duas testemunhas, quem serão essas duas testemunhas, vimos algumas possibilidades de quem seriam essas duas testemunhas, e também falamos também um pouco sobre quais seriam as atividades das duas testemunhas, né? Então a gente viu que as duas testemunhas durante 3 anos e meio elas irão transmitir as verdades de Deus às nações, né? Então as duas testemunhas estarão, como sempre a palavra diz, vestidas de saco, mas estarão transmitindo a verdade do Senhor, e o Senhor e Deus dará poder, né? Que se alguém fizer mal, vai sair fogo da boca para devorar os seus inimigos. Se alguém quiser fazer mal a eles, o que importa é que sejam mortos as pessoas que tentem fazer mal a elas, e que elas terão poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ou seja, vimos algumas coisas relacionadas a essas duas testemunhas. Porém, queremos falar um pouco também, a gente viu aqui quais serão as atividades das duas testemunhas. Se você não viu, vai lá na aula passada, escuta a aula passada, que nós encerramos nesse ponto. Então, elas terão suas atividades, mas qual será a missão? A missão das duas testemunhas. Quer dizer, as duas testemunhas, elas serão enviadas por Deus e estabelecidas aqui na terra pelo Senhor com um propósito especial. Dentre os quais desses propósitos existe, o que é que eles vão ter que fazer? Enfrentar o anticristo, os demônios, os ímpios e todo o sistema satânico, né? Todo o sistema satânico também terá que ser, virão aqui para enfrentar. Esse sistema satânico está relacionado durante a grande tribulação, tá bom? Elas também terão uma missão também de resistir a todo o poder diabólico,
que toda oposição de ataques dos inimigos, ou seja, outra missão que eles terão aqui na Terra é de anunciar os juízos de Deus sobre a humanidade. Então eles irão proclamar, eles irão falar do juízo de Deus, ou seja, o que vai acontecer com aquelas pessoas que foram desobedientes ao Senhor. Eles também terão a missão de resistir a todo o poder diabólico, toda a oposição e ataques dos inimigos. Eles também irão ter a missão de operar milagres na natureza e também sobre os homens. E eles terão a missão de resplandecer a luz do Senhor em meio às densas trevas espirituais que cobrirão toda a humanidade. E também, queridos, eles irão trazer consolo, eles irão trazer esperança e encorajamento aos santos, ou seja, aos separados do Senhor, especialmente aos judeus, nesse tempo sombrio de sofrimento e perseguição ao povo de Deus, que será o da grande tribulação. Então, profetizar será a principal tarefa que elas exercerão, que as testemunhas exercerão. Antes que elas apareçam no cenário profético, três anjos serão enviados pelo Senhor com o objetivo de avisar a humanidade sobre consequências horríveis e inevitáveis que ocorrerão a todas as pessoas que adorarem a besta, que receberem a sua marca. Lá em Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, eu vou até abrir aqui, queridos, Apocalipse 14, nos versos 6 até o verso 11, vai falar exatamente sobre isso, né? Então, antes das duas testemunhas virem, Deus ele vai enviar três anjos, tá certo? Ele enviará três anjos que chegarão aqui à Terra com o objetivo de avisar a humanidade sobre as consequências horríveis que ocorrerão com todas as pessoas que receberem a besta e que receberem a sua marca. Olha o que aqui diz lá no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 11, diz assim, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, é o segundo anjo, outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, queridos, antes das duas testemunhas aparecerem nesse cenário profético que irá acontecer, três anjos serão enviados para proclamar, para anunciar as consequências inevitáveis. Porque quem aceitar o sinal na testa, quem aceitar o sinal na mão, vão ter consequências inevitáveis e três anjos irão aparecer para falar dessas consequências. Amém? Bem, queridos, então, Flávio, se você está dizendo então que essas duas testemunhas chegarão, então quando elas chegarão aqui à Terra? Queridos, elas aparecerão no primeiro período da grande tribulação, certo? No cenário da última semana profética, que completa 70 semanas, né? Conforme foi revelado lá em Daniel. Então, as duas testemunhas, teremos 7 anos, como nós falamos durante a nossa aula, são 7 anos, tá? De tribulação. 3 anos e meio, o anticristo vai estar lá,
de bonzinho, quer dizer, para resolver os problemas, tal, essas coisas todinhas. E as duas testemunhas não aparecerão aí. Quando completar os 3 anos e meio, aí sim as duas testemunhas irão aparecer, tá certo? E a vinda das duas testemunhas irá antecipar os juízos, as dores, as aflições e angústias que se manifestarão em todos os lugares. A todas as pessoas que serviram o anticristo terem recebido, então, o sinal na sua testa. Então, vai vir os 3 anjos, irão anunciar o que irá acontecer com quem receber a marca, porém, as duas testemunhas chegarão, e quando elas chegarem, isso vai antecipar os juízos, as dores, ou seja, tudo o que vai acontecer. Então, as duas testemunhas chegará exatamente no período da grande tribulação, porque teremos 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, então elas aparecerão exatamente no período da grande tribulação, tá certo? Então Deus, então, aí, na grande tribulação, começará a derramar as taças da sua ira sobre o império do anticristo. Virá um juízo após outro. Haverá grandes sinais no céu. Isso aí a Bíblia deixa bem claro. Teremos sinais no céu, no sol, nas estrelas, nas nuvens, no vento, no ar. Teremos também, queridos, sinais na terra, enchentes, terremotos, secas, abalos sísmicos, calor intenso, desastres naturais, frio intenso também, geada, temporais, elevação do nível das águas dos mares, oceanos, rios e lagos, ou seja, teremos sinais nos céus, teremos sinais na terra quando esse dia estiver próximo. Teremos também, queridos, sinais na sociedade, porque quando a gente fala de sinais, a gente só pensa terremotos, catástrofes e tal, mas na sociedade nós também teremos grandes sinais quando a volta de Cristo estiver por vir. Porque vai haver fome, pestes, doenças, divórcios, imoralidade, pedofilia, desemprego, injustiça, abandono, traição familiar, ou seja, o mundo literalmente vai se tornar um caos. E não apenas no céu vai haver sinais, não apenas na terra, não apenas na sociedade, mas também, queridos, teremos sinais religiosos, como incredulidade, idolatria, ocultismo, bruxaria, adoração de demônios, proliferação de seitas, filosofias malignas, ou seja, teremos também sinais religiosos, ou seja, o mundo ele mergulhará no pânico, na desordem e na confusão generalizada, queridos. Então, a gente tem que estar atento porque a volta do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Se nós formos avaliar esses sinais no céu, na terra, na sociedade, na questão religiosa, a gente vê que muitos desses sinais já estão acontecendo. Atualmente mesmo nós estamos passando, por exemplo, fala a questão dos sinais na terra, fala a questão de doenças, né? Na sociedade, a gente está vendo na sociedade doenças, está vendo muito divórcio, pestes. A gente hoje mesmo estamos convivendo com um vírus que tem ceifado muitas vidas, né? Então os sinais já estão aí, tá certo? Ok, Flávio, então essas testemunhas elas virão, as testemunhas elas chegarão, porém, em que lugar específico as duas testemunhas cumprirão sua missão? Porque elas não vão, 3 anos e meio, elas não vão andar por todo o planeta, por todo o mundo, né? Mas elas irão cumprir a sua missão em um lugar específico, lá em Israel, certo? Especificamente ali em Jerusalém, a cidade do rei. Porque, como está escrito lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, diz que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, tá certo? Então, a nação de Israel, ela será o foco do governo do anticristo. É lá onde vai operar o falso profeta, a segunda besta que subirá do mar, tal, mas as duas testemunhas também estarão ali em Israel, em Jerusalém, cumprindo a sua missão, cumprindo a missão na qual elas foram designadas, tá certo? Tá, Flávio, então eles vão vir, vão profetizar, e então a mensagem central anunciada pelas duas testemunhas. Qual será? Queridos, as duas testemunhas, elas profetizarão sobre a volta de Jesus, tá certo?
Essa é a principal mensagem. Elas profetizarão sobre a volta de Jesus e o final do império maligno do anticristo. As duas testemunhas, elas anunciarão que o verdadeiro Messias, da semente de Abraão, da casa de Judá, da descendência de Davi, o Messias tão esperado por Israel, está retornando em breve. Então, essa é a principal missão das duas testemunhas, é anunciar a volta de Cristo. É dizer que esse Deus maravilhoso, ele está mais perto do que nós possamos imaginar. As duas testemunhas, elas terão a missão de profetizar, terão a missão de trazer luz, de trazer esperança, de trazer paz, mas elas também, a sua principal missão será anunciar, profetizar a volta de Cristo, que está muito perto, muito mais do que nós possamos imaginar. Flávio, então se elas virão profetizar, elas vão profetizar para alguém, mas quem? Ó, todos nós somos alvos dessa profecia. Eu e você somos, porém o público-alvo mesmo será quem? Os judeus. As duas testemunhas irão estar em Israel, elas estarão lá em Jerusalém. O público-alvo é os judeus, mas isso não impede que isso chegue até nós. Isso não impede que chegue até mim, isso não impede que chegue até você. É tanto que a gente vê desde o início que o povo de Deus sempre foi o povo de Israel. Porém, nós somos filhos de adoção, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, mas a palavra de Deus ela chegou até nós. E por isso nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então, o público-alvo será os judeus, tá certo? Mas isso não significa que nós não sejamos também alcançados por essas profecias. Isso não significa que nós também não sejamos alcançados por essas palavras tão abençoadas, tá certo? E qual será a reação da humanidade diante das duas testemunhas? Porque, queridos, a gente imagina aí. Imagina só, estamos aí vivendo um processo de Covid, tá? Então, digamos, vou citar um exemplo, tá? Só como um exemplo. Digamos que chega alguém trazendo a cura do Covid. Tá? Eita, que coisa boa, tal. Então, o anticristo, ele vai trazer essas questões, soluções. Soluções para a humanidade. A gente sabe que dentro de 3 anos e meio ele vai... Não, eu vou trazer paz, segurança, tal, vou acabar com as guerras. Então, ele vai... Nos 3 anos e meio ele vai trazer essas coisas aí. Então, digamos, chega alguém aqui com a cura da Covid, tá? Aí o que é que acontece? De repente alguém chega e diz, começa e contra. Não, esse rapaz aí, isso é o anticristo e tal, eu só estou citando como exemplo. Então, a humanidade, como é que a humanidade vai ficar? Mas, rapaz, ele trouxe a cura, ele resolveu o problema da segurança, tal, ele é um homem bom, tal. Então, como será a reação? Os dois ungidos do Senhor, preste bem atenção, as duas testemunhas profetizarão as nações, certo? O público-alvo, Israel, mas as nações, todas as nações serão profetizadas, viu? Todas as nações receberão essa mensagem, que a palavra diz que todo olho verá e toda língua confessará. Então eles profetizarão as nações e, consequentemente, eles irão desmascarar o anticristo. E como as pessoas estarão iludidas pelo governo desse líder diabólico, elas se revoltarão contra as duas testemunhas e se regozijarão quando as virem mortas pela besta após uma batalha. Apocalipse capítulo 11, versículos 7 e o 10, ele fala muito bem sobre isso. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 ao 10 é o que ele diz. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando as duas testemunhas terminarem de profetizar, de testemunhar a respeito do Senhor, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então isso é o que a besta vai fazer. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens, olha como as nações irão se comportar. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio,
Perdão, aí o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, ou seja, irão gostar da morte das duas testemunhas. E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, para boa parte da população, né? A nação, a humanidade, as duas testemunhas irão fazer tormento, irão estar atormentando, irão fazer terrorismo. Pessoas que querem fazer coisas boas irão ser taxadas como que estão fazendo terrorismo, onde na realidade eles estarão alertando sobre as consequências sobre a volta do Cristo maravilhoso. Então, muitas pessoas irão se alegrar com a morte das duas testemunhas. E diante disso, qual será a posição do anticristo em relação a essas duas testemunhas? De acordo com Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Então, portanto, as duas testemunhas serão exterminadas pelo anticristo. Né? E como os povos, então, reagirão quando o anticristo matar as duas testemunhas? Apocalipse 11:10 já fala sobre isso. Nós acabamos de ver que está escrito que os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, os dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E deixa bem claro também no texto que nós lemos onde os corpos das duas testemunhas ficarão. No capítulo 11, versículo 8 e 9, vai falar sobre isso, vai dizer que na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e diz que essas duas testemunhas ficaram expostas ao público, ou seja, o anticristo vai expor o cadáver das duas testemunhas como troféu. E no versículo 9 do capítulo 11 de Apocalipse, deixa bem claro que elas permanecerão mortas durante 3 dias e meio. 3 dias e meio as testemunhas permanecerão mortas. E o que acontecerá então com as duas testemunhas após o período dos 3 dias e meio? Elas ressuscitarão, fazendo com que aqueles que as viram mortas sejam tomados de grande temor. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse, que diz quando... Vamos ler o 10 também. O 10 diz assim, ó. Não, o 11, só o 11, diz assim, ó. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, glória a Deus, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aleluia. Então, depois dos 3 dias e meio, as duas testemunhas ressuscitarão, fazendo com que aquelas pessoas que os viram mortas sejam tomados de grande temor. Além disso, queridos, os dois profetas ressuscitados, sabe o que vai acontecer com eles? Eles ascenderão ao céu, sucedendo em seguida, sabe o que? Um grande terremoto. Este fenômeno ocasionará a morte de 7.000 homens, e os demais ficarão muito atemorizados e glorificarão a Deus. O versículo 13 diz assim, ó, e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu da 10ª parte da cidade, e o terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Então a gente vê aqui que o que ocorrerá com essas 3 testemunhas após esses 3 dias e meio é a ressurreição deles, a ascensão dele aos céus, e muitas pessoas irão morrer, muitas pessoas que gostaram de ver as duas testemunhas mortas. E quanto tempo elas permanecerão na terra testemunhando após serem ressuscitadas pelo Deus Todo-Poderoso? Então a gente sabe que elas passarão 3 anos e meio testemunhando sobre o Senhor e morrerão. E quando elas ressuscitarem, quanto tempo elas passarão? Bem, a Bíblia não declara quanto tempo elas ainda permanecerão na terra após ressuscitarem. Porém, devem continuar profetizando e confrontando o anticristo, bem como alertando e consolando Israel com as palavras proféticas até a manifestação de Cristo. A gente sabe que elas serão arrebatadas, né? Mas quando, pelo menos, eu entendo que elas serão arrebatadas. Mas se vai ser logo no início, elas vão ser ressuscitadas e arrebatadas, eu não tenho tanta convicção. Talvez elas ainda passem algum tempo profetizando
ou não, ou talvez assim que elas ressuscitem, as duas testemunhas já subam aos céus. Eu ainda não conseguia entender perfeitamente essa ocasião, mas de uma coisa eu tenho certeza, que elas ressuscitarão e que elas irão, subirão aos céus. E qual será então, Flávio, o fim das duas testemunhas? Né? É, já que eu estou falando isso. Em Apocalipse é dito que no fim do seu ministério elas serão arrebatadas no céu em nuvens por Deus diante de todos, inclusive dos seus inimigos. Isso está escrito lá no versículo de número 12, se não me falha a memória, né? Versículo 12 diz: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, em Apocalipse é dito que no fim do seu ministério elas serão arrebatadas aos céus, em nuvens, por Deus diante de todos, inclusive dos inimigos. É o que nós acabamos de ler. Então, no terrível combate da guerra espiritual, que será travada no tempo do fim, as duas testemunhas serão vencidas e mortas pelo anticristo. Todas as nações saberão o que aconteceu, porque o corpo dela será exposto nas ruas de Jerusalém, a cidade onde o Senhor foi crucificado, e as imagens serão exibidas nos noticiários pelas redes de telecomunicações mundiais, né? Já que a gente vê um grande avanço aí da tecnologia. Então, o anticristo e o falso profeta explorarão o máximo que puderem a morte das duas testemunhas. A cada minuto, alguém comentará, que elas foram derrotadas. A cada minuto, alguém irá comentar da derrota das duas testemunhas pelo líder mundial, que é o anticristo. O apóstolo João, em sua visão, ele contemplou o corpo das duas testemunhas recebendo o espírito de vida enviado por Deus após 3 dias e meio, foi o que nós vimos. Mesmo após ele, eu estou dando já esse resumo, né? Então, após elas morrerem, 3 dias e meio elas ressuscitarão. E se diga, amados, que elas ressuscitarão com todo vigor, à vista de milhares de judeus, à vista de milhares de gentios e povos de todas as nações ouvirão a voz divina, convidando-os para subir às moradas celestiais. Glória a Deus. Assim como a mídia mundial vai mostrar os cadáveres das duas testemunhas, a mídia também mundial também registrará o grande terremoto promovido por Deus, sacudindo a terra, enquanto ele arrebata os seus mensageiros, levando-os até os céus. O terremoto que causará a morte de 7.000 pessoas será notificado e comentado por todos os meios de comunicação. O terror, o medo e o pavor prenunciarão um colapso no império do anticristo e um forte impacto sobre todos os seres humanos nesse tempo. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Então, amados, as duas testemunhas elas virão. Elas irão anunciar a volta de Cristo. Quando essas duas testemunhas chegarem, elas irão antecipar os juízos de Deus sobre aquelas pessoas que aceitarem o sinal da besta na testa e na mão. Elas serão mortas pelo anticristo, mas elas ressuscitarão e elas subirão aos céus. E a minha intenção é que você também possamos ressuscitar, para que eu e você possamos ir aos céus. Aqueles que partirem durante esse processo, que possamos ressuscitar, como eu disse. Mas aqueles que estiverem aqui, que possamos subir aos céus, ao encontro do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue falando grandemente ao seu coração. Aproveita, compartilha esses vídeos, compartilha as nossas aulas. São aulas bem diretas, né? São aulas curtas, são de 25 a 30 minutos. Tudo bem, chegamos a aula aqui a 40, 45 e tal, mas é porque o assunto se estende um pouquinho mais. Mas a gente procura resumir o máximo que nós pudermos, para que o assunto ele possa ser bem enxugado, mas que você possa entender perfeitamente aquilo que está na palavra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, agradecer a você que tem orado por esse ministério.
A você que tem me colocado nas suas orações, tem colocado o Bruno, que tem me ajudado também nesse processo aqui da Escola Bíblica, nesse período das aulas virtuais. Que Deus continue te abençoando, meu querido, minha querida, grandemente. E eu quero orar para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu sempre tem nos dado, Deus. Tu sempre tem nos dado expectativas, Tu sempre tem nos dado esperança, Tu sempre tem nos dado, ó Deus, capacidade e formas de continuar falando a Tua palavra. Obrigado, Deus, por cada um daqueles que assistiu, está assistindo ainda este vídeo. Obrigado, Deus, pelos aqueles que estão compartilhando essa mensagem para que mais pessoas possam entender a Tua palavra. Deus, se porventura falamos aquilo, Senhor, que não coincidir, Senhor, não é de acordo com a Tua palavra, Senhor, nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Porque Tu sabes, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes, ó Deus, a nossa real intenção. Obrigado, Pai, por ter sempre olhado por nós. Te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos.